bem-vindos a mais uma live do Vivendo as Escrituras. Você que nos acompanha aqui do portal Vivendo as Escrituras, que já é membro da nossa comunidade, muito boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês para essa live sobre esse tema tão importante, interessante e relevante, que é a responsabilidade social da igreja. Qual é a responsabilidade social da igreja? Qual o papel que a igreja desempenha junto ao Estado? Quais são as funções que ela exerce? E nós vamos fazer isso a partir da obra, do trabalho de Calvino, lá na cidade de Genebra, a cidade onde ele desenvolveu o seu trabalho, né? E foi lá onde ele morou a maior parte de sua vida e onde ele desenvolveu as institutas de religião cristã. Estou aqui desabilitando um celular que sempre quer participar, a tal da Siri, né? Deixa eu acabar. Se eu chamar, ela vai aparecer já por aqui. Bom, então, como eu dizia, né, nós vamos falar a respeito desse assunto, a questão de ação social, a partir do pensamento e da ação prática de Calvino, lá na cidade de Genebra. Agora, aqui nós queremos lembrar que os membros da comunidade Vivendo as Escrituras, estão assistindo essa live a partir da própria comunidade, enquanto que você, que me segue aqui pelo Instagram, está assistindo ao vivo e em cores, diretamente aqui de Orlando, nos Estados Unidos, onde, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de estar e frequentar, servir os irmãos aqui dessa região. Muito bem. Como eu disse, nós vamos falar hoje a respeito de Calvino e a responsabilidade social da igreja. Qual é essa responsabilidade? E nós vamos começar com algumas observações importantes a respeito das dimensões sociais e políticas da Reforma Protestante. É bom a gente lembrar que a Reforma ela não se limitou a ser um movimento teológico e litúrgico, mas ela teve dimensões sociais e políticas, e aqui é notável o empenho de Calvino nessa área. Calvino, você tem que lembrar, ele era a segunda geração de reformadores. Lutero veio primeiro, então a reforma ali, o foco era realmente teológico, não tenha dúvida disso, litúrgico, e depois que a reforma estava em andamento, Calvino chega e organiza o pensamento da reforma protestante, sintetiza o pensamento da reforma protestante, e ele foca também nessa área social e política. Não é que Lutero não tinha falado disso antes, mas que Calvino teve mais oportunidade de se aprofundar mais a respeito desse assunto, né? Calvino se esforçou para entender qual deveria ser o papel da igreja cristã na reconstrução de uma sociedade justa que refletisse a vontade de Deus em termos de justiça social. Ele estava preocupado com essas questões também, não era somente a questão teológica e litúrgica. Bom, então, o alvo da aula de hoje é exatamente entender a atuação de Calvino nessa área. E, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se vocês querem um livro que trata desse assunto de maneira direta e clara e muito ampla e abrangente, eu quero recomendar a obra clássica de André Biellet como referência, que é o Pensamento Econômico e Social de Calvino, que foi publicado pela Casa Editora Presbiteriana em 1990. Então, ele é um pouco antigo, mas ele está falando do que aconteceu na Reforma Protestante, e eu acho que vale a pena vocês darem uma lida, darem uma olhada nessa obra, que eu creio é a melhor obra, a obra mais completa no assunto. Muito bem. Eu quero fazer duas observações antes da gente entrar na aula propriamente dita. Primeiro, nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino da sua teologia. Calvino não era sociólogo, Calvino era teólogo. Então, a sociologia de Calvino é fruto da sua teologia, a sua visão cristã de mundo. Era a partir disso aí que ele entendia o papel da igreja com relação às questões sociais. Uma segunda observação que é muito importante, nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino
da época em que ele viveu. Muito embora os princípios eles sejam permanentes, eternos e válidos, alguns nós vamos ver aqui, entretanto, Calvino era uma pessoa de sua época e ele não conseguiu abstrair-se completamente do contexto em que ele vivia. Então, nós temos que levar em consideração que Calvino era um homem da sua época, para que a gente possa entender algumas das coisas que aconteceram ali em Genebra. Então vamos lá, já que falamos em Genebra, vamos agora falar de Genebra na época de Calvino. Genebra, na Suíça, abraçou a reforma protestante bem antes de Calvino aparecer por lá, e algumas reformas começaram a ser feitas antes do jovem pregador chegar. Antes da reforma, o governo de Genebra era exercido pelo bispo católico, que era chamado o Príncipe de Genebra. Havia um magistrado, autoridade civil, que comandava os exércitos para a defesa de Genebra, e tinha um Conselho de Genebra que funcionava para tratamento das questões administrativas da cidade. E aí, nessa situação, antes da reforma, a igreja estava acima do Estado. A igreja nomeava o bispo, que era o príncipe de Genebra, e ela tinha autoridade para nomear o magistrado, o conselho e assim por diante. Depois da reforma protestante, o bispo foi expulso de Genebra e o conselho acumulou as funções do bispo. E aí ficou o contrário, a igreja agora debaixo do Estado, a igreja debaixo do Estado e sob as orientações do conselho que havia sido instituído no lugar do bispo. Bom, dito isso, lembremos que nessa época, não é, quando houve a reforma protestante, Genebra não era a cidade próspera que a gente conhece como hoje, né? Mas era afligida por graves problemas sociais. Não eram poucos, não, eram muitos. Por exemplo, pobreza extrema havia não só em Genebra, mas em toda a Europa. Né? Lembra que não tinha classe média naquela época, ou se era rico ou se era extremamente pobre. Não tinha meio termo aí, classe média. Pesados impostos, apesar disso, a igreja e o reino, o governo, taxavam o povo de maneira pesada, os salários eram extremamente baixos, as jornadas de trabalho eram muito extensas, o analfabetismo era agudo, se encontrava raramente uma pessoa que soubesse ler, o alcoolismo estava em todo lugar, bem como a prostituição e o jogo de cartas, que era o vício daquela época. Era assim a Genebra na época de Calvino. E isso aí, o que acontecia em Genebra, era um quadro do que acontecia em toda a Europa medieval. Era essa a situação, com poucas exceções. Bom, a reforma aconteceu em Genebra e quem comandou as mudanças na cidade inicialmente foi Guilherme Farel. Guilherme Farel, ele tomou algumas providências, era um reformador, estava em Genebra, e ele tomou a si a função de aplicar os princípios da reforma à igreja, não somente à igreja, mas à cidade também. Então veja só o que é que Guilherme Farel fez. Ele criou o Hospital Geral no antigo convento de Santa Clara para dar atendimento médico aos pobres. Fechou o convento, já que os reformados não creem em convento, mas reabriu como hospital geral, para dar atendimento médico aos pobres. É o primeiro hospital geral que se tem notícia para atendimento público. O Conselho Municipal, sob a orientação de Guilherme Farel, começa a passar algumas regras para os cidadãos. Por exemplo, era proibido dias santos, porque durante o tempo do domínio do catolicismo romano era um dia santo atrás do outro, ninguém trabalhava, todo mundo ficava folgando, então acabou o dia santo. Farel também, junto com o Conselho de Genebra, proibiu as danças de rua, de onde vinha a prostituição, o jogo de cartas, que ali as pessoas se endividavam e com aquilo que não tinham, servir bebidas durante o tempo dos sermões, ou seja, quando o pregador estivesse lá na Catedral de São Pedro, né, estivesse lá em Genebra, perdão, pregando o sermão, era proibido que os bares estivessem abertos e vendendo bebida, porque todo mundo tinha que ir lá ouvir a pregação da palavra de Deus. Aliás, era obrigatório ouvir os sermões no dia de domingo.
e era proibido blasfemar o nome de Deus, e a educação pública era obrigatória. Então, foi isso que o Guilherme Farel fez antes de Calvino chegar em Genebra. Ele começou a aplicar os princípios da Reforma Protestante: sacerdócio universal de todos os santos, Cristo é o Senhor de todas as áreas da vida, Deus é o conceito de graça comum, embora que de maneira seminal, começando, isso começou a ser aplicado ali. Muita gente, naturalmente, você imagina, né? Muita gente não era convertida, né? Embora Genebra aceitou a Reforma Protestante, a maior parte dos seus cidadãos não eram convertidos, porque não é assim que se converte. Mas tinha muita gente temente a Deus e que queria fazer a coisa certa. A insatisfação com Farel foi muito grande, porque essas normas, né, essas regras, elas parecem meio absurdas para nós hoje, né? E parecia também absurda até mais para os cidadãos daquela época da cidade de Genebra. E essas medidas impostas pelo Conselho e por Farel, elas trouxeram uma insatisfação muito grande nos cidadãos de Genebra. E foi a essa altura que chegou em Genebra, de passagem, um jovem chamado João Calvino. Bom, ele estava só de passagem mesmo pela cidade, não é? Na época, ele tinha 27 anos de idade e tinha acabado de publicar a primeira edição daquela que seria a sua obra maior, As Institutas da Religião Cristã. As Institutas da Religião Cristã é um tratado que Calvino ofertou ao rei para explicar o que era a Reforma Protestante, dedicou ao rei para dizer o que era a Reforma Protestante. E ele, de maneira clara, de maneira sistemática, com um pensamento muito aguçado, ele tinha um treinamento de advogado, ele, então, nas páginas das Institutas, sintetiza, classifica, organiza, sistematiza os pontos principais em que os reformados criam. E ele já tinha publicado a primeira edição e já era famoso. Então, quando ele chega em Genebra, Farel soube que Calvino estava lá, ficou muito animado, né? Porque Calvino já era conhecido quando ele chega lá em Genebra. E aí Farel vai trabalhar, vai lá falar com ele, né? Tem um episódio muito famoso em que Farel, nesse encontro, o convida a ficar e ajudá-lo a solidificar as reformas eclesiásticas e sociais em Genebra. Calvino diz que ele não tem interesse nisso, ele quer achar um lugar tranquilo, seguro, onde ele vai escrever as suas cartas, os seus livros. Aí Farel, né, o Guilherme Farel, levanta as mãos sobre ele e o amaldiçoa, né? Diz que Deus vai amaldiçoá-lo e castigá-lo se ele não ficar ali em Genebra para ajudar no trabalho da reforma. Calvino diz que ele ficou apavorado com aquilo ali e ele, então, de transeunte, ficou de residente. E foi ali em Genebra, trabalhando como pregador, mestre e pastor da igreja, e lidando com as questões sociais que nós já mencionamos acima, que Calvino desenvolveu grande parte do seu ministério. Teve um momento que ninguém aguentou ele também, né? Por conta do pensamento claro, cristalino, por vezes severo. Então, também tinha uma insatisfação. Muita gente não era convertida, como eu disse. Calvino passou um tempo fora, aí depois mandaram buscar ele, porque ruim com ele, pior sem ele, né? Então, trouxeram Calvino de volta e ele ficou até o final dos seus dias trabalhando ali em Genebra. E foi quando ele desenvolveu a sua teologia social, ou vamos chamar de teologia pública, né, de Calvino, como às vezes o pessoal costuma chamar a teologia social. Bom, eu quero eu quero mencionar 4 pontos, 4 ou 5, a gente vai ver aqui, 4 ou 5 pontos que serviram de base para o pensamento social de Calvino. 4 pontos. Se você entender esses 4 pontos, eu botei 4 de propósito, porque 5, né, pode parecer que está repetindo aí os 5 solas da reforma, os 5 pontos do calvinismo, não é nada disso. Então, são 4 ideias centrais no pensamento de Calvino com relação à visão da igreja, o papel dela no cuidado social. O primeiro dele era a causa dos males. Calvino
enfatizava bastante a questão da origem, de onde vêm os males sociais que afligem as pessoas. Para Calvino, a pobreza, a miséria e a opressão, bem como a perversão e a corrupção da sociedade humana, tudo isso está enraizado na natureza decaída do homem. Calvino enfatizava bastante isso. Nós somos seres pecadores, nós somos inclinados a todo mal, nós somos corrompidos, pervertidos por conta do pecado original, e é daí que brota a opressão, a ganância, a mentira, o roubo e, consequentemente, a pobreza e a miséria que infestam as sociedades, infestam as cidades e vem como um câncer e uma praga sobre a raça humana. Então, Calvino identifica na natureza decaída do homem a origem dos problemas sociais, ou seja, é alguma coisa cuja origem é espiritual. Isso aqui é importante, não é? Calvino, ele crê que no dia que Adão e Eva pecaram, desobedeceram, e Deus disse: maldita é a terra por tua causa, com suor comerás o teu pão, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Aquilo foi uma maldição sobre o labor, o trabalho e o fruto que a terra haveria de produzir. Então, aquilo que antes era para ser algo deleitoso, agora virou algo penoso por conta do pecado. Então, a raiz de todos os males é a natureza pecaminosa do homem. Ou colocando mais diretamente, como Calvino coloca nas Institutas, né, o caos econômico é causado pela ganância dos homens e pela incredulidade de que Deus haverá de nos suprir as necessidades básicas. Ou seja, a ganância, o desejo de ter mais, a incredulidade de que Deus vai suprir, nós não precisamos fazer o que é errado para ter o nosso sustento, tudo isso gera um caos econômico. Calvino, nesse contexto, no contexto lá de Genebra, ele denunciou pecados sociais ao Conselho de Genebra, como estocagem de alimentos. Tinha homens ricos, mercadores, que estavam estocando trigo para poder aumentar o preço. Tinha os monopólios e tinha a especulação financeira. Tudo isso Calvino denunciou lá na cidade de Genebra. Ele não era membro do Conselho de Genebra, como algumas pessoas pensam, embora tivesse uma influência muito grande. Então, ele comparecia lá nos conselhos, nas reuniões, e denunciava o que é que estava acontecendo na cidade e esses males aí que nós falamos, estocagem, monopólio e especulação financeira, não é? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar do pensamento social de Calvino, que a causa é espiritual. Segundo ponto, o senhorio de Cristo. O Cristo vivo e exaltado é Senhor de todo o universo. Calvino cria nisso de todo o coração. Os milagres que Cristo fez sobre a ordem natural, como andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar pães, demonstram essa realidade, que ele é Senhor de todo o universo. E a obra de restauração que Cristo realizou não se limita apenas à nova vida que ele nos dá quando a gente se converte ou quando é transformado pelo Espírito Santo. Mas a restauração, ela também abrange a restauração de todo o universo, o que inclui a ordem social e econômica. Se Cristo era o Senhor da existência humana, era dever da igreja, então, dar atenção às questões sociais e políticas. Era esse o pensamento de Calvino. Ele estava bem consciente de que a morte de Cristo na cruz oferece uma redenção não somente individual para nos livrar dos nossos pecados, mas também para restaurar o universo, restaurar a sociedade humana. E Cristo é o Senhor disso aí também. É de Calvino que vem aquela famosa frase: não existe um centímetro da existência humana sobre o qual Cristo não possa dizer é meu, que mais tarde foi apropriada e multiplicada e divulgada por Abraham Kuyper. Gente, antes de prosseguir aqui, dar aqui um abraço para o Davi Graciano, que é membro há 7 meses, e que eu já lembro aqui que já o respondi algumas vezes no fórum.
Muito bem, Davi. É uma alegria ter você aqui participando. Também a Célia Garcia. Célia é membro fundadora da comunidade Vivendo as Escrituras. E nós ficamos muito felizes aqui com a participação dela. Se você deseja mais informações sobre a minha comunidade, Vivendo as Escrituras, escreva aí nos comentários comunidade e a minha equipe vai levar você até lá. Lá você tem meus cursos, você tem e-books inéditos, você tem um fórum para discussão e tirar ideias, tirar dúvidas e desenvolver ideias. Enfim, tenho certeza que você vai gostar. Escreva aí comunidade e venha até o Vivendo as Escrituras, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui o que nós estamos falando, né? O primeiro ponto foi a causa dos males sociais. E o segundo é o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Era isso que Calvino acreditava. Bom, agora vamos para o terceiro ponto. Nós estamos vendo aqui 4 pontos da teologia social de Calvino, né? O primeiro, a origem da opressão, que é espiritual, e de todos os problemas. Segundo, Cristo é Senhor de todas as áreas da existência humana. E agora, em terceiro lugar, a restauração da sociedade, né? Que eu já toquei no ponto anterior e agora vou desenvolver. A restauração inaugurada por Cristo, Calvino dizia, ela ocorre inicialmente no seio da igreja. Pois é, essa restauração, ela começa no seio da igreja. Por quê? Porque na igreja, as diferenças exacerbadas entre as classes sociais, econômicas e raciais desaparecem, pois Cristo de todos faz um único povo. Se existe um organismo na igreja, no mundo, onde essas diferenças deveriam não existir, é na igreja de Cristo. Porque lá todos somos iguais. Somos todos pecadores, todos pecamos e carecemos da glória de Deus, e somos todos justificados da mesma maneira, pela graça mediante a fé. Então, essas diferenças entre patrão e empregado, entre senhor e escravo, entre homem e mulher, rico e o seu opressor, isso acaba, porque o rico se converte e o oprimido, ele aprende a perdoar e tem oportunidade de desenvolver-se e procurar uma vida melhor. Então, Calvino via a igreja como sendo uma espécie de sociedade alternativa. É na igreja que as relações de trabalho sofrem profundas alterações. E na igreja, Cristo estabelece entre os cristãos a justa redistribuição de bens através da atividade diaconal. Olha aí o que é que Calvino pensava. Ele dizia o seguinte, e foi ele que restaurou a diaconia na igreja, na Reforma Protestante. Foi ele que instituiu. Tinha diaconia no catolicismo romano, mas o diácono no catolicismo romano é uma coisa completamente diferente. A ordem diaconal foi estabelecida por João Calvino em Genebra para cuidar dos pobres e das viúvas, para recolher as ofertas levantadas na igreja e entre os mais ricos e ajudar aqueles que estavam, de fato, passando necessidade. Então, é crédito de Calvino, não é? A criação ou estabelecimento na prática da chamada junta diaconal. E dessa forma ele cria, uma vez que os ricos davam e entregavam seus bens, e os diáconos redistribuíam para os necessitados, os pobres, órfãos e viúvas, então dessa forma Cristo estava exercendo o seu senhorio nessa área tão importante. Então, veja só, recapitulando aqui para a gente não perder o fio da meada. A origem dos problemas sociais, econômicos, é de ordem espiritual e tem a ver com o pecado original e a queda do homem lá no paraíso e a maldição de Deus. Maldita a terra por tua causa. Segundo, Cristo é Senhor de todas as áreas da existência humana, inclusive, também, principalmente, dessa área social. Por isso, a igreja não pode descurar da questão política e econômica, né? Viver num gueto. Ela está inserida numa sociedade que Cristo deseja restaurar e implementar os valores do seu reino até que ele venha plenamente. Essa restauração começa na igreja, quando, então,
a uma redistribuição de bens. Note que essa entrega dos bens dos ricos para ajudar os pobres é voluntária, não é? Havia as coletas que eram levantadas na igreja, a junta diaconal tomava essas coletas e aplicava no socorro dos pobres. Aqui não havia absolutamente nenhuma obrigação, como também não havia na igreja primitiva, né, como nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos. E agora, o quarto ponto que ainda tenho aqui alguma coisa para dizer sobre esse terceiro ponto, que é a restauração da sociedade. Veja só, Calvino tinha em mente um governo civil que era exercido por cristãos reformados, que aplicassem os princípios bíblicos às questões sociais, políticas e econômicas. Isso aí ele queria. Ele desejava que o governo civil fosse exercido por homens que tivessem uma visão bíblica dos princípios que governam as relações sociais. E essa reforma, mas ele entendia também que essa reforma da sociedade não seria completa nem perfeita, uma vez que os efeitos do pecado não são de todo eliminados aqui na nossa época. Então, por um lado, Calvino desejava a implantação dos princípios do reino de Deus ali em Genebra, mas ele sabia que isso era imperfeito, porque o pecado ainda permanecia em nós. Só na vinda do Senhor Jesus é que haveria a plena abolição dos distúrbios que agora estão presentes na ordem social. Somente quando o reino de Deus vier em plenitude, no final dos tempos, para o qual marcha toda a história dos homens e do universo, é que nós teremos uma sociedade restaurada plenamente. Isso não quer dizer que nós não possamos usar as armas corretas, os meios corretos para alcançar esse objetivo. Calvino desejava que houvesse homens reformados, cristãos maduros no governo dos países e das cidades, para que fizessem leis justas e boas que ajudassem o povo e que fossem uma expressão do reino futuro de Cristo aqui nesse mundo. Muito bem, então, vamos agora para o quarto ponto do pensamento de Calvino, do pensamento social de Calvino, né? Que é a responsabilidade social da igreja. Qual era o papel da igreja nisso aí? Então, eu vou falar aqui em três ministérios, não é? Três ministérios. Primeiro, o ministério didático, depois o ministério político e o ministério social. Vamos começar com o ministério didático. Calvino acreditava na instrução pública e particular através de sermões e orientação individual. Ou seja, que era isso que função do pastor. O pastor tinha que instruir a igreja sobre a administração dos bens outorgados por Deus ao Estado e ao indivíduo. Em outras palavras, o ministério didático era a responsabilidade que a igreja tinha de ensinar a igreja sobre os princípios bíblicos que tinha a ver com trabalho, descanso, juros, opressão, submissão às autoridades. É dever da igreja ensinar os seus membros a respeito desse assunto. Alguns dos temas que Calvino dizia que tinham de ser tratados seriam esses aqui, ó. Trabalho e descanso. Os pastores tinham que pregar sobre isso, a necessidade de trabalhar e também das pessoas descansarem. Os pastores deveriam encorajar o trabalhador, porque nem sempre é fácil, dureza, né? Trabalho às vezes é local de sofrimento, mas é tarefa da igreja encorajar os seus membros que trabalham, para que permaneçam firmes, para que sejam resilientes e perseverantes. A igreja deveria repreender os membros que estavam incorrendo em pecados sociais, como, por exemplo, prática de juros excessivos. Se tivesse um comerciante ou tivesse se tivesse um comerciante que praticasse juros, ou um banqueiro que emprestasse dinheiro a juros excessivos e fosse membro da igreja, eles tinham que ser disciplinados, tinham que ser exortado e disciplinado. A vadiagem, ou seja, se a pessoa fosse desocupada, vadio, passando o dia todo sem fazer nada,
deveria ser repreendido pela igreja. A preguiça deveria ser repreendida pela igreja. Causar desemprego pela ganância, ou seja, aqueles que estocavam trigo para o preço aumentar, causava desemprego de muita gente para poder ganhar mais dinheiro. Esses deveriam ser repreendidos pela igreja. Então, era esse o ministério didático da igreja, de acordo com João Calvino. Ele entendia que isso devia ser feito. A tarefa dos pastores não era somente pregar a respeito da justificação pela fé, pela graça, somente Cristo, somente. Não, sim, o pastor tinha que pregar isso, mas tinha que dizer que esse Cristo, que é o Senhor de tudo e de todos, que morreu para nos salvar dos nossos pecados, é também Senhor de todas as áreas da existência humana, porque Ele é o Criador de tudo que existe. Então, o primeiro ministério da igreja era o ministério didático. Agora nós vamos falar de dois outros ministérios importantes que Calvino achava que a igreja tinha, que era o ministério político e o ministério social. Mas essa parte eu reservei para os nossos membros da comunidade Vivendo das Escrituras, tá certo? Agora eu vou terminar aqui agradecendo a você, a sua participação. Se você tem interesse em conhecer a comunidade Vivendo as Escrituras, onde você tem meus cursos, onde você tem e-books exclusivos, muito material, além de um fórum onde você pode participar com perguntas e respostas. Então escreva aí comunidade nos comentários e minha equipe vai até você. E eu vou continuar falando a respeito do Ministério Social e Político da Igreja aqui com a minha turma do Vivendo as Escrituras. Gente, muito obrigado, viu, pela sua participação. E eu vejo vocês terça-feira que vem com mais um assunto que eu tenho certeza é um assunto importante e relevante para você, tá bom? Grande abraço. Eu vou lá para a comunidade. Vejo você lá.